como foi a compra do nosso apartamento, se foi sofrido, se não foi, enfim, é sempre legal saber a história por trás do acontecimento, né? Gente, eu sou a Gi, a esposa do Diego, a mãe do Miguel. Hoje nós viemos trazer para vocês como foi a compra do nosso apartamento. O vídeo, né, do tour aqui pelo nosso apartamento é o mais visualizado até agora aqui no nosso canal. E então eu achei que seria interessante. Algumas pessoas também me pediram, né, para trazer como foi a compra do nosso apartamento, se foi sofrido, se não foi, enfim, é sempre legal saber a história por trás do acontecimento, né? Então, para números e datas, o Diego é muito melhor do que eu para explicar para vocês. Então eu vou deixar nas mãos dele aí para explicar para vocês direitinho como que foi essa compra. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego, marido da Gisele e o pai do Miguel. Vou contar para vocês um pouquinho de como foi essa experiência nossa aí, beleza? Então, gente, o primeiro passo foi quem casa, quer casa. Então a gente decidiu... Inicialmente a gente tinha um plano de comprar, não era na época que a gente comprou, mas a gente tinha essa ideia. A gente morava na casa dos meus pais, numa casa de aluguel que meu pai tinha, e resolvemos alugar um apartamento para ter um pouco mais de espaço. Porque a casa era 2 cômodos só, gente. Era bem pequenininha. Para efeito de comparação, os 2 quartos e o banheiro que a gente tem hoje aqui no apartamento. Aí tava muito apertado pra gente trabalhar de casa, o Miguel chegando. Pandemia. Então a gente decidiu alugar um apartamento. E foi a primeira experiência com um apartamento, ok? Feito isso, a gente alugou um apartamento em um bairro próximo de onde a gente mora hoje, próximo do meu pai. Legal o apartamento, show de bola. Porém, um ponto dele que era muito ruim. Ele era térreo. E por que aquele apartamento em si era ruim por ser térreo? Porque em frente à nossa sacada era as garagens e o passeio de todo mundo circular. Tinha as rampas que vinham das outras torres, passava bem na frente do nosso apartamento. E as pessoas faziam questão de fazer assim, ó. A gente morava na torre 3 e tinha mais uma pra cima, trás, mas... Né? Pra cima também da nossa torre ainda tinha um parquinho de criança e... Fora o movimento da garagem também. Então a gente inicialmente gostou muito do apartamento. Era um condomínio bom legal de morar. Pessoas assim, mais de idade, mais agradável. Tranquilo. Aí tinha esse ponto negativo. E o segundo ponto negativo que fez assim a gente mudar mesmo, a garagem aberta. Cara... Não chovia em São Paulo por meses, mas o dia de consulta do Miguel chovia. E o Miguel era recém-nascido, gente. E não era chuva, era recém-nascido. Era o dilúvio da Bíblia. Era muita chuva e o Diego sempre precisava se molhar, porque ele precisava socar o carro quase dentro da entrada da nossa torre para não molhar o Miguel. O Diego ficava encharcado, enfim. Ele ficou muito bravo com essa situação. Mas aí... Foi um ponto, a gente passou. Agora vamos de fato para o nosso apartamento. Aí no final do ano de 2021, o Miguel nasceu em 31 de dezembro de 2021, a gente já pesquisava algumas coisas e no início do ano, em janeiro de 22, a gente começou a procurar mais. Visitamos outros. Temos dinheiro? Não. Temos dinheiro agora? Também não. E decidimos buscar apartamentos. Aí viemos nesse condomínio que a gente mora hoje. Vimos o condomínio, ok, gostamos, porém a unidade que a gente viu não agradou. Conta pra eles qual que eram as nossas prioridades quando a gente foi escolher o nosso apartamento. Garagem coberta, sem erro. Sim. E como a gente tem 2 animais, o Toriel e Elsa, 2 gatos, uma sacada. E apartamento que não fosse com planta de corredor. A gente queria circulação no banheiro, principalmente no banheiro ter janela para não ocorrer de mofar. Então a gente colocou esses 3 itens no perfil de busca e foi procurar. E esse condomínio aqui se encaixava. Condomínio legal. Fechado o condomínio, a gente não gostou da unidade que a gente viu a princípio e começamos a procurar. Aí um dia achei essa unidade aqui. Aliás, não era nem essa, era uma outra.
Lá embaixo, né? Lá embaixo, no segundo andar. Só que aqui nosso condomínio, no segundo andar, ele se arremete a um quinto. A gente tem quatro lances de garagem e daí aí conta o térreo e o primeiro andar. Então, qualquer andar que você tiver, você conta mais 4 para dar a sensação de altura. Então a gente viu no segundo, que era ok, e viemos visitar. O preço acessível, a gente imaginou, e viemos visitar, porém a unidade não agradou também. A gente viu, as fotos não foram tiradas tão legais e a gente pensou que era uma planta de ponta, de extremidade, mas era uma ponta de corredor também. O corretor falou assim, eu tenho mais uma unidade que fica, só que ela fica no 11º andar e... Ela ainda não foi anunciada. Ela não foi anunciada, então se você quiser ver, você já vê a unidade e tá o mesmo valor que tá essa do segundo andar, que era o valor de 243 mil na época. Entrei no apartamento, eu tive uma sensação de o apartamento vai ser nosso. Ainda falei pra você, não falei? Foi. Em paralelo a isso, a gente estava pesquisando apartamentos na planta também. E tinha um que ia iniciar a obra e eu já estava muito nervosa. Que era, o Diego vai a planta é exatamente igual a daqui. Mudança mínima, a mesma consultora, inclusive. Aí eu senti que o apartamento ia ser nosso. E falei, a gente olhou, e olha que o apartamento tava muito sujo. Fedido. Os inquilinos acabaram com o apartamento. Muito assim, não dava vontade de morar. Mas, mas enfim, eu senti aquela sensação, creio que foi Deus que falou comigo. Fomos para a imobiliária. Aí conversamos com o outro sócio dele, eram 2 sócios, né? Aí ele apresentou uma cartilha pra gente. Ele falou A, B, C, D e vocês compram o apartamento. Aí começamos o processo. Era janeiro, então como eu trabalhava autônomo na época, eu tinha que declarar imposto de renda. E eu só ia conseguir declarar o imposto de renda a partir de fevereiro. Aí aguardamos até fevereiro, ele não subiu o anúncio da unidade. Segurou pra gente. Segurou, como a gente tinha dado o apontamento que queria ficar. Ele não subiu o anúncio. Aí em janeiro começou, eu fiz o imposto de renda, fiz a declaração, mandei toda a documentação para ele. E aí nisso ele começou o processo de buscar o nosso crédito. Aí é que a luta veio, gente. Banco A, B, C, D, todos esses aí que você imaginar, amarelo, azul, branco, vermelho, eles vão fazer esse processo aí. Até que um banco vermelhinho espanhol aprovou o nosso... Aquele que tem os juros mais altos, sabe? Ele aprovou isso aí que vocês estão pensando. O nosso financiamento. Com a renda que a gente tinha na época, o financiamento não ficou pesado. Então a gente continuou dando seguimento. E nisso, pro banco aprovar, foi e voltou algumas vezes. E eu já tava ficando nervosa. Porque eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu fiquei ansiosa com essa situação e eu já tava ficando nervosa. E o Diego, calma, e eu já queria fechar com outro que tava em construção, gente. Vocês não têm ideia, o que tava em construção até hoje nunca entregou. Nunca entregou. Parece que foi Deus que deu livramento pra gente assim, não, se mantém firme que o Diego sabe o que tá fazendo. Agora, contado toda essa história, talvez alguém surja essa pergunta. E a entrada? Porque todo apartamento pronto você precisa dar a entrada para... Ele só financiou 80%. Qualquer banco ele só aprova 80% do valor. Qual foi a jogada que a gente usou para comprar sem dar entrada? O apartamento ele estava avaliado em 240 mil. Se a gente fosse pedir uma análise de crédito em cima de 240 mil, o banco daria 80% disso, que daria em torno de 205 mil por aí. A gente teria que desembolsar, aliás, 243 mil, corrigindo. A gente teria que desembolsar de 35 a 40 mil reais, 45 mil reais de entrada para poder comprar. Sim. O que foi feito na época pelo corretor? Foi um anjo, né, na nossa vida na época. Foi um anjo. Ele subiu o valor do apartamento. Não só do que a gente ia comprar, mas dos outros anúncios que ele tinha na época. Por quê? Com o apartamento melhor avaliado, o banco emprestaria mais dinheiro. Então a gente subiu o apartamento para 300 mil reais
o banco vai avaliar em R$300 mil e ele vai emprestar 80% disso, que é R$240 mil. 300 mil é que o nosso apartamento vale hoje. É. E a gente está falando de 2 anos atrás, né? Mais de quase 3 anos atrás. Quase 3 anos atrás. Aí, feito isso, o banco veio, ele faz uma análise, inicialmente online. Ele busca o que tem na região, o que tem no condomínio e dá um valor. Ele deu a primeira avaliação em R$180 mil. O que até então eu achei legal, porque a gente tinha um carro na época que estava valendo 50 e alguma coisa, tinha um pouquinho de dinheiro também. Eu falei, e pensando, vendo o carro, a gente usa o que a gente tem, compra o apartamento e a diferença eu vejo se meu pai me arruma algum empréstimo, alguma coisa. E a gente não podia ficar sem carro, o Miguel era recém-nascido. Então aí a segunda avaliação já foi pessoal, já foi presencial, aliás. O engenheiro do banco vem junto com o corretor, aí ele vai avaliando, ele conta, e aí é uma avaliação bem crucial, pessoal. Eles avaliam número de dormitórios, eles vão avaliar o piso, o nosso tem um porcelanato meio acetinado, não é tão brilhoso. Então ele conta isso também. Tem a pedra aqui, tinha pedra já no apartamento, pedra que eu digo é São Gabriel do balcão. O banheiro já estava equipado, o aquecedor a gás. Ele já estava com o acabamento do apartamento inteiro feito. Então isso conta positivamente. E aí número de janelas, condição das portas, iluminação, se é original de entrega da construtora, tudo isso é contado positivamente ou negativamente de acordo com o estado. Então aí chegou nos R$300 mil que a gente precisava. Feito isso a gente já está em março mais ou menos de 2022, que o processo, por mais rápido que tenha sido, ainda assim demorou. Aí feito isso, aí estabelecemos e foi feito o contrato com o banco. Aí na época eu era autônomo, então eu conseguia resolver tudo rápido, né? Já corri, peguei o contrato ali mais ou menos em 7 de abril. Aí... Só lembrando que o apartamento foi comprado só no nome do Diego, porque ele era autônomo, nós não éramos casados na época, ele era autônomo, e a minha renda mais atrapalharia do que ajudaria no processo da compra. Então o apartamento foi comprado só no nome do Diego. Exato. A história da segunda avaliação, que ela foi contada pra gente dentro do apartamento. A gente veio tirar uma medida do quarto, né, porque a gente tinha um guarda-roupa que é monstruoso. Vocês viram no tudo aí. E a gente ficou em dúvida se ele caberia ou não. Porque eu sabia que o apartamento ia ser nosso, mesmo sem ter contrato. Mas ele sabia muito assim, tipo, o Diego tinha certeza que ia ser nosso. Certeza. Aí liguei pro nosso amigo, ele falou assim, não, pode ir lá, 3 horas a gente vai lá e vocês fazem a medição. Falei, perfeito. Aí passei em casa, peguei o Miguel, peguei a Gi, descemos com uma trena, um caderno para anotar as coisas. Você tava com machucado no olho, lembra? O vídeo do tour, né? O tour pelo apartamento vazio. Eu vou trazer para vocês também. O Diego tava com um terçol enorme no olho. Aí eu corri e descemos aqui. Aí no que a gente tava medindo tal, o rapaz foi pra varanda e fechou a porta. E ficou lá, uns 10 minutos falando ao telefone. E a gente terminou de medir e ficamos aqui olhando o apartamento, esperando ele pra ir embora, né? Aí ele veio, entrou. Ele falou, e aí pessoal, deu certo? Ele já deu certo, a gente já pode ir. Ele falou assim, não, vocês estão com tempo? Eu não teria que trabalhar mais. Eu tava de licença. Aí eu falei, sim, perfeito. Aí ele falou assim, tenho 2 notícias pra dar, uma boa e uma ruim. Aí a ruim é essa que tinha avaliado em menor, né? O valor é menor. E a boa é que a segunda vistoria que ele fez já tinha avaliado no valor correto. Aí ele falou, agora é o seguinte, vamos lá que eu já vou mandar redigir o contrato de vocês e amanhã, se você tiver tempo, você já assina. Eu falei, então bora, né? Correu pra imobiliária. E aí nisso tinha alguns pagamentos para fazer, né? Porque a gente teve que dar um sinal de entrada para ele, né? E a assessoria também que a gente pagou. Então a gente correu para finalizar esses pagamentos aí no dia. E no dia seguinte eu já estava com o contrato em mãos, já fui na gerente, ela assinou as cópias, eu já saí, fui no cartório, já registrei as cópias também, voltei com a minha parte feita, né, e entreguei para ele.
Aí ele levou para o antigo proprietário também, para ele reconhecer as partes. E isso era mais ou menos dia 14, 15 de abril. Aí feito isso, uns 2 dias ali que ele já recebeu o ok do banco, o contrato está aqui, ele já entregou a chave, que foi no dia 20 de abril, que é até uma fotinha que a gente postou no Instagram, que vai aparecer para vocês aí em algum lugar. Vou deixar aqui para vocês a fotinha do dia, bem bonitinha, que é a a minha foto. mão, a mão da Gia, a mão do Miguel, bem pequenininha, segurando até então a gente tinha a chave no apartamento. A chave, porque hoje em dia a nossa fechadura ela é eletrônica. Só lembrando, gente, que esse processo de compra é para apartamento pronto. Isso. Tá? Apartamento na planta é uma outra história. O Diego, ele é corretor. Também que eu trabalhei como corretor numa construtora aqui da cidade de Osasco. Sim, a gente pode fazer algum vídeo depois para ele trazendo mais ou menos como que funciona a compra de um apartamento na planta, para vocês entenderem melhor direitinho como que funciona. Mas essa é a nossa experiência com a compra de um apartamento pronto, tá? Exato. E se surge dúvida em alguém de mas vale a pena comprar na planta, vale a pena comprar pronto, vale a pena comprar, gente. Depende da necessidade também. Se é algo ali que você tem tempo, que você não tem pressa, que você não tem filho, um pinto para d'água, compra na planta, porque você consegue planejar. Mas pra gente que já tinha ali formado a nossa família muito rápido, tava com um bebê pequeno, tava pesando o aluguel, pra gente foi a melhor solução, foi comprar um apartamento pronto. Então, feito isso, a documentação que a gente mandou para o imobiliário, essa avaliação de crédito que o engenheiro do banco faz no apartamento tem um custo. Esse custo varia em torno de 10% a 12% do valor do imóvel. Então, se a gente está falando ali de um imóvel de 100 mil, eles vão te cobrar R$1.000, R$1.200 pela avaliação. Nosso caso era um imóvel de 300 mil, ele cobrou um valor de R$3.300 pela avaliação. Esse valor tem que estar na conta do banco que você vai comprar. A gente sabe previamente que banco foi aprovado. Se você já é correntista, tá ok. Se você não é, você consegue correr e abrir a sua conta corrente ali para trabalhar. Diego não era correntista. Não era correntista. Então, esse valor tem que estar na conta mais ou menos ali 3 a 4 dias depois da avaliação do engenheiro. Senão o contrato não dá seguimento, tá? 20 de maio, um mês após as chaves na mão, a gente mudou de fato aqui para o apartamento. Além do valor da assessoria, esse valor que eu falei que é da avaliação, assessoria na época a gente pagou R$1.400. O valor que a gente paga para fazer o ITBI e a nossa escritura, como é primeiro imóvel, sempre que você compra o primeiro imóvel, eu não sei de outras cidades, mas em Osasco você ganha um benefício da prefeitura, que é pagar metade do valor da escritura. Então você ganha 50% de desconto no ato. Para esse imóvel, eu me lembro que foram 2 pagamentos, um de R$3.800 e um de R$6.000, que totalizou R$9.800 para a gente finalizar a escritura com o cartório e a prefeitura, tá? Então a gente gastou aí esses 1.400 mais 3.300 da avaliação e mais os 9.800 da matrícula. Então é um valor assim que eu aconselho a pessoa ter para esse. De quanto, amor? Pode arredondar para R$15.000, um pouco acima, porque provavelmente agora já deve estar corrigido, como tudo no mundo sobe. Então eu aconselho sempre a ter ali de R$15.000 a R$18.000 guardado para esse processo aqui. Aí você vai ter que ter recursos próprios para uma entrada, se caso não fizer essa avaliação com o valor maior para... Porque isso na verdade era uma carta na manga que o nosso gerente tinha, o nosso corretor tinha, mas é igual o Diego sempre fala, tinha uma única bala. Era uma única bala e acertou o alvo, então, mas... Foi algo ali que o corretor fez para nos ajudar. Não é comum que se faça isso. Então é sempre importante que você tenha ali o valor da entrada, né? Para que você não precise vender nada ou algo do tipo. Não precise se esforçar tanto em relação a isso. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não foi bem explicada,
Aí a gente pode fazer outro videozinho ou responder parte 2, ou deixa nos dois. comentários que a gente responde também. Então é isso, gente. Essa foi a história da compra do nosso apartamento. A gente tem muito em mente que Deus nos abençoou muito e que esse apartamento era para ser realmente nosso, porque como a gente falou, a gente não tinha R$1 no bolso. Miguel tinha acabado de nascer. A gente morava de favor em uma da casa dos meus sogros de aluguel. Então assim, foi porque Deus realmente nos abençoou com essa compra do apartamento. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos trazer mais conteúdos relacionados ao nosso apartamento também. Então até a próxima, beijinho, tchau.